né, a etapa analítica é a aplicação do método, tá? E a avaliação dos resultados, e a pós-analítica ela é a emissão e a interpretação dos resultados, né? Onde o bromatologista ele vai tomar uma decisão se aquele alimento está adequado ou não e quais são as características nutricionais daquele alimento. Só para a gente relembrar aí da química analítica, né? Os métodos, eles são quais, né? Para vocês viram lá na química analítica, quais são os métodos instrumentais, quais são os métodos convencionais ou métodos clássicos, né? Eles são métodos que são baseados em reações químicas, né? São dois métodos. São os métodos gravimétricos, que são métodos determinados, né? Em que você determina a massa do analito ou de algum composto relacionado a ele. Então, são métodos baseados em massa, diferença de massa. E os métodos titimétricos ou volumétricos, né, também são chamados, eles são baseados, né, em medidas de titulação. Vocês viram lá na química analítica, a titulação, ela é uma técnica baseada, né, em que os reagentes e as amostras elas estão no estado de solução aquosa, tá? E ele exatamente é calculado a quantidade desses nutrientes através das medidas de volume de soluções de concentração conhecido, tá? Então, os dois métodos clássicos que são bem utilizados, os dois métodos convencionais bem utilizados, são os métodos gravimétricos e os métodos titulométricos, né? Por exemplo, a gente vai olhar daqui a pouquinho a análise de água. Em geral, a determinação de água, a determinação de umidade, ela se dá por esses dois métodos, tá? Umidade, em que a gente avalia a água de forma geral no nosso alimento, a gente geralmente faz por gravimetria, né, por aquecimento, ou a gente usa um método chamado Carl-Fischer. Vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Carl-Fischer, tá? O método de Carl-Fischer, ele determina só água, tá? Enquanto que a umidade determina qualquer composto volátil, incluindo água, tá? Então, o método gravimétrico, ele é um método que faz pela diferença de massa, e os métodos volumétricos ou titimétricos, eles são baseados em diferenças de volume. Os outros tipos de métodos que a gente tem são os métodos instrumentais, né? Eles são mais precisos, eles são mais exatos, tá? Mas aí eles têm um contra, né? São métodos que requerem um equipamento, então precisa de pessoal treinado, precisa de reagentes específicos, tá? São chamados métodos instrumentais. E quais são os principais métodos que a gente tem, né? Então, os que são utilizados são o método de espectroscopia, né, molecular, ultravioleta visível, espectroscopia de absorção atômica em chama. A gente utiliza isso aí principalmente, a espectroscopia, tá, que a gente chama de absorção atômica, a gente utiliza ela principalmente aí na determinação de minerais, tá? Então, todo o composto inorgânico, ele é feito por absorção atômica. Enquanto que os outros nutrientes, como por exemplo carboidratos, lipídios, proteínas, eles são feitos por espectrofotometria, tá? O V visível, tá? Vou colocar aqui. É importante a gente lembrar aí, né, que são coisas diferentes. Espectroscopia é um método e espectrofotometria é outro método, tá? Importante vocês fazerem essa diferença. Em geral, os métodos de absorção atômica são para minerais, tá? Compostos inorgânicos, e os métodos espectrofotométricos, né? Espectrofotometria, que vocês viram lá, a gente usa o espectrofotômetro como equipamento, enquanto que na espectroscopia a gente usa um espectro de absorção atômica por chama e assim sucessivamente, tá? Então é importante a gente levar em consideração a diferença desses dois métodos, tá? Os outros dois métodos que são utilizados são os métodos potenciométricos, né? Que faz exatamente por diferença de condução de corrente elétrica, tá? E cromatografia, que podem ser de dois tipos a cromatografia. Ela pode ser cromatografia gasosa, que a gente utiliza para os compostos voláteis, a gente chama ela de CG, ou pode ser cromatografia líquida, tá? Que a gente chama de HPLC ou CLI, né? Aqui são as siglas em inglês e português, tá? Então, os métodos cromatográficos, eles são, para a gente hoje, são os melhores. Tá bom, Bruno, vou reduzir aqui. Mas é porque essa parte de método eu só estou revisando com vocês, tá? Para relembrar o que vocês viram lá na química analítica, tá bom? É porque é só para vocês relembrarem as questões dos métodos, tá?
Então, por isso que eu estou um pouquinho mais rápido para a gente poder ver a parte de água. Que a gente só vai fechar esse conteúdo que ficou faltando na última aula e vai começar a água, tá bom? Então é importante aí que a gente leve em consideração que existem vários métodos. Os métodos eles vão ser adequados, né, de acordo com as características do nosso analito, do nosso, né, da nossa matriz e a forma como a gente prepara a amostra, tá? E cada um deles tem vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, quando é que a gente utiliza lá, a gente aplica na análise um método convencional, né? Quando tem um pequeno número de amostras, tá? No caso, por exemplo, de análises eventuais ou análises rápidas, tá? Ao contrário, como a gente tem que avaliar a calibração dos equipamentos na etapa analítica e checar os reagentes, né? Os métodos instrumentais, eles não vão requerer calibração todo o tempo. Por exemplo, quando a gente usa um método instrumental, toda vez que a gente vai iniciar uma análise, a gente precisa checar a verificação e a calibração. Enquanto que os métodos convencionais não têm essa necessidade, né? Quais são as vantagens de aplicação dos métodos tradicionais, né? São baratos, né? De baixo custo e geralmente são rápidos. Quais são as desvantagens? Eles são menos precisos, menos exatos e eles são limitados à concentração do analito. Então, eles precisam de grandes concentrações do analito para que eles possam ser utilizados. Tá? Então, quando a gente vai utilizar os métodos analíticos, a gente tem que levar em consideração as questões relacionadas à sensibilidade, à especificidade. Tá? Então, eles são menos sensíveis, são menos seletivos que os métodos instrumentais, significa que eles têm mais dificuldade de enxergar os analitos. Lembra lá do nosso preparo de amostra? Que a gente prepara a amostra para quê? Né? Para sensibilizar o analito, para expor o analito ao método ou para concentrar o analito, tá? Então, os métodos tradicionais, eles são menos seletivos, então eles requerem um preparo de amostra mais exigente, né? O analito ele tem que estar bem disponível, tá? E quando é necessário, né, a gente fazer uma quantidade muito alta de análises, né, uma frequência muito alta de análises, é preferível fazer o uso de um método instrumental, né, que são métodos mais rápidos, tá, em relação aos métodos clássicos, tá, então eles geralmente são utilizados lá quando a gente tem um grande fluxo de análises, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Beleza. Vantagens dos métodos instrumentais, né? Cromatografia, potenciometria, espectrofotometria, espectroscopia. Eles são métodos mais rápidos, né? A vantagem que a gente precisa de uma quantidade de amostra menor, porque ele consegue detectar concentrações pequenas em relação aos métodos clássicos, tá? Os equipamentos de medida, os instrumentos, eles podem estar conectados a sistemas computadorizados e automatizados. Isso vai auxiliar lá no processamento dos dados, tá? Só que como desvantagem, né? Os instrumentos eles são caros, espectrofotômetro, cromatógrafo, potenciômetro, eles são equipamentos caros e eles precisam, né? Eles requerem como método lá que a calibração ela seja feita sempre quando você vai fazer análise. E para isso a gente sempre vai precisar de um padrão de referência. E em geral, os padrões eles são caros. Isso torna os métodos instrumentais, apesar de serem mais rápidos, mais caros. Professor, quando é que um laboratório deve usar um método ou outro? Né? De acordo com a característica do analito, mas também vai de acordo com o fluxo de análise. Tá? Em geral, quando o laboratório faz poucas análises, ele utiliza métodos clássicos. Quando ele tem uma carga de análise muito mais alta, aí ele precisa, né, adotar um método instrumental. Beleza? Pedro vai perguntar alguma coisa? Microscópio eletrônico está ligado a um instrumento de... Não, microscopia eletrônica é um outro tipo de técnica, tá? Microscopia é para você avaliar micro-organismos, tá? Para você avaliar a estrutura de células. A microscopia, ela não está associada às análises qualitativas e quantitativas, tá, Pedro? Então, a microscopia ela não seria para a gente um método de análise, tá? Ela não determina nutrientes, tá? Geralmente a microscopia ela é utilizada, vocês devem ter uma disciplina de microbiologia de alimentos,
aí ela pode ser utilizada lá na identificação de micro-organismos, tá bom? Então, essas são as vantagens e desvantagens, né, na utilização dos métodos analíticos que a gente vai utilizar. Então, quando a gente faz a etapa analítica, né, a gente leva em consideração a interpretação dos nossos resultados. Então, é importante, vou frisar novamente para vocês. Toda vez que a gente faz uma análise, vou colocar aqui, né, é sempre importante checar o resultado. O que, que significa para a gente checar o resultado? Né? Nosso resultado, ele sempre tem que ser preciso. Como é que a gente avalia a precisão? Através do coeficiente de variação. E ele precisa ser exato, através do erro. Tá? Para a gente poder avaliar, tá? A precisão, a gente precisa repetir, então por isso que são feitas as análises em triplicatas. E exatamente essa repetição vai dar para a gente o quê? Um poder de avaliação se os resultados eles são próximos ou não, tá? Se os resultados não foram próximos, significa que você tem algum problema no método ou você tem algum problema no equipamento e assim sucessivamente. Por isso que na etapa aí, analítica, é importante checar a integridade dos equipamentos e dos reagentes, tá? Então, isso é um ponto importante aí pra gente, tá? Enquanto que a exatidão, né, a gente sempre faz comparando com um padrão. Então, exatamente, por exemplo, cromatografia, potenciometria, espectrofotometria, espectroscopia, eles são métodos que eles fazem como a avaliação dos nossos nutrientes, através da comparação com padrões pré-estabelecidos. Então, eu tenho lá padrões de carboidratos, né, padrões de proteínas, padrões de lipídios, e a gente precisa desses padrões exatamente para que a gente possa fazer a comparação dos nossos resultados, tá? Então, importante a gente lembrar essa questão. Então, analisamos, avaliamos os nossos resultados. Importante nessa etapa checar as questões ao integridade dos equipamentos e dos reagentes. Então, essa é uma etapa muito importante, tá? Então, a gente não pode descartar ela. Então, toda vez que a gente fala etapa analítica, o que a gente está fazendo? A aplicação da análise, tá? A aplicação da análise requer o quê? Checar a verificação dos instrumentos e reagentes, né? Checar os métodos de controle, para saber se o equipamento está funcionando corretamente, se os reagentes estão adequados ou não, e fazer o monitoramento dos processos de análise, tá? Então, o monitoramento é exatamente ao adquirir o dado, avaliar se o dado está correto ou não, tá? E na etapa pós-analítica, a gente faz o quê? A gente emite a documentação, tá? Que documentação é essa? O laudo de análise. E esse laudo de análise, né, é o que vai dar para o bromatologista a tomada de decisão. Então, ele vai dizer se aquele alimento, né, qual é a composição daquele alimento e se aquele alimento está adequado ou não para os padrões que são exigidos pela indústria e pelos padrões normativos. Beleza? Até aqui, alguma dúvida?